Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino. O sétimo reino é a instituição do reinado de Jesus Cristo. Ele começou com a sua entrada em Jerusalém, a conhecida entrada triunfal, e perdura até hoje. Vai ter a sua culminância agora na volta de Jesus. Sim, Jesus prometeu que voltaria e nos levaria. Tudo bem, cavaleiro? E nos levaria com ele, para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Agora, Paulo e Barnabé, ele vai se separar, né? Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras palavras. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que está a igreja, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles. E eles tinham se apartado por causa de uma desavença. Inclusive eles tinham brigado sério, Barnabé e Paulo, sobre isso. E não os acompanhou naquela obra, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas, plantando igrejas. Chegou a Derbe e Listra, e eis que ali tinha um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Acho que eu já falei sobre isso. É que fala que ele queria ir para pregar na Macedônia. Eu acho que já falei, tá bom? Aí Paulo estava em Troas. Aí ele conheceu Lídia, aí ficou na casa dela. Aí teve o carcereiro de Filipos, que foi salvo da morte, porque as portas da cadeia se abriram, não é? E aí foram para a casa de Lídia e converteu os filhos do centurião lá, do guarda da polícia, do guarda pretoriano lá, do guarda romano. Tá, então eu já falei sobre isso, tinha esquecido. Mas tudo bem, serve como introdução ao assunto novo, que é Paulo em Tessalônica e Paulo em Bereia. Marque bem esse nome, Bereia, bereanos. Os bereanos, eles vão ser elogiados por uma coisa, presta atenção. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados. Disputou com eles sobre as escrituras. E eles faziam debates, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus quem vos anuncio, é este o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres principais, mulheres relevantes ali da sociedade. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason,
procuraram tirá-los para fora junto do povo, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Sabe esses cristãos que está colocando o mundo em polvorosa? Chegaram aqui. Agora está colocando a nossa cidade em polvorosa. Os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, que esse outro rei é Jesus. Essa é verdade, há outro rei, o outro rei é Jesus. Você precisa crer nisso, que há um outro rei e que o outro rei é Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Perceberam que era só pendenga religiosa e soltaram ele. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram a si mesmos. Então, os bereanos aqui foram elogiados porque eles eram mais críticos que os de Tessalônica. Os tessalonicenses ouviam e está tudo bem. Os bereanos ouviam e chegavam em casa, eles consultavam a Escritura. Então, sejamos nobres como os bereanos. Não acredite no que eu estou dizendo. Vá consultar as Escrituras. De sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram na cidade. Paulo chegou em Atenas e agora vai fazer um discurso para Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo ficou tão condoído em ver tanta idolatria. Se Paulo vivesse hoje, ele ficaria condoído também. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele fazia discurso nas praças, nas sinagogas. Sinagogas eram igrejas, são as igrejas hoje. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, e uns diziam que quer dizer este paroleiro, paroleiro, falador, parola é falar. E outros diziam, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? Bom dia, cavalheiro. Quer falar bom dia aqui para os meus irmãos direto no YouTube? Esse é meu amigo Marcos, um grande professor. Vem aqui falar bom dia, esse tantão aí chiquetoso, com esse cabelão estiloso. Nós estamos falando da Bíblia aqui. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Como está o senhor? Tudo bem com todos aí. Aí, Marcão, manda eles compartilhar e dar o like. Compartilhe e dê um like aí. O senhor vai trabalhar agora? Sim. Vai lá com Deus. Deus te abençoe. Amém. Não esquece o canal Vigia das Pessoas. E aí, eles levaram Paulo para o Areópago.
E perguntaram: que doutrina nova é essa que você está ensinando? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. A gente quer saber se o que você está dizendo tem fundamento ou não. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. Tinha gente lá no Aerópago, na praça pública, que estava ali sempre falando das novidades. E aí, quais são as novidades? E aí, quais são as fofocas? Em outras palavras, é isso. E estando Paulo no meio do Aerópago, no meio da praça, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vocês têm algumas superstições aqui. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Ao Deus... Quem é o Deus desconhecido? Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio hoje. Esse Deus desconhecido, ele chama Jesus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra e face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Ai, que gostoso de testemunho! Como também ali alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, somos geração de Deus. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. Não devemos valorizar a nossa divindade, não devemos valorizar o Deus desconhecido, este que eu estou anunciando hoje, esse que criou os homens, que criou a água, a terra e o mar e o céu. Sendo nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância que vocês viveram, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disse: deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Deus deu prova de que Cristo é aquele libertador, aquele salvador, aquele perdoador, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Tá gostosa a lição hoje, né? Essa é a série O Sétimo Reino. Nós já estamos caminhando para a parte final do Sétimo Reino. E você está vendo o campeão do Sétimo Reino. Sim, Paulo. Paulo, ele deu tanta proeminência à palavra de Deus. Ele falou com tanta ênfase que ele moveu céus e terra. E aí, alguns disseram: que história é essa que você está falando, ressurreição?
Não existe isso. Outros escarneciam. Outros, mais sabidinhos, disseram: acerca disso te ouviremos outra vez. Venha amanhã de novo na praça, que nós vamos te ouvir. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. A Areopagita, ele deve ser o chefe ali da praça, porque está ligado a Areópago. Areópago era a praça pública. Eu acho que o coordenador ali da praça que se converteu. Aleluia! Depois disso, depois de fazer esse discurso no Areópago, Paulo partiu de Atenas e chegou até Corinto. Em Corinto, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo era trabalhador. Além de pastor, ele trabalhava também, fazendo tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus Cristo era o Messias. Mas, resistindo, blasfemando, eles sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Nessa época, Paulo ainda estava pregando para os judeus. Mas aí, como eles resistiram, ele falou: chega, cansei de vocês. Sacudiu seu vestido, deixou a poeira ali e partiu para os gentios. Agora ele começa a pregar a pura palavra de Jesus, sem nenhum viés judaico. E saindo dali, chegou e entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com ele e toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então aqui em Corinto, Paulo, disse Deus, ninguém vai pôr a mão em você. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei de Roma. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, alguns agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz entre vocês. Vocês estão com pendengas religiosas? Resolvam aí. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. E Galho. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, o casal, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Fez um voto e rapou a cabeça. Tudo bem. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus a palavra de Deus.
E rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E Paulo partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Paulo, ele estava como um coordenador geral do cristianismo ali. Era como um bispo supervisionando a igreja. Apolo em Éfeso e em Coríntios. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Esse varão Apolo era bom pregador e conhecedor da palavra de Deus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele não tinha sido batizado ainda no Espírito Santo. E começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ensinaram para ele os detalhes do cristianismo, do sétimo reino. Querendo ele passar a Acaia, os animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo era o Messias. Muito obrigado porque você esteve conosco. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.